Olá a todos, meu nome é César, você está no canal das Antiga 80 e o que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje eu vou responder as perguntas do vídeo anterior, do Respostas de Sábado 327, eu não sei se essa ordem numérica está correta, então nós estamos no 328, ok? Então nesse vídeo você vai ver eu respondendo perguntas, questões, dúvidas, assuntos pertinentes a essa geração de equipamentos hoje no vídeo de hoje, tá? Então, tem interesse, continua assistindo o vídeo até o final. Só explicando, né, como é que funciona, tem muita gente que às vezes entra aqui e não sabe, as pessoas fazem perguntas nessa sequência que eu faço, respostas de sábado, que vai ao ar todo sábado. Então no 327 o pessoal fez perguntas, agora no 328 eu vou responder as perguntas. Se você tem interesse em fazer alguma pergunta sobre essa geração de equipamentos, faça no 328, que lá no 329, se o criador desejar, eu respondo a pergunta para você e a gente bate um papo aqui, tá? Lembrando também que nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, conhecendo opinião sincera, dicas, histórias, lives, batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho e não esquece de deixar o like aí para ajudar. Bom, o primeiro recado é que eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira à noite, bem à noite, ó, minha iluminação está bem ruim aqui, né? Eu só consigo trabalhar durante a tarde aqui, à noite, putz, não dá para trabalhar aqui, senão eu tenho que... Então, estou respondendo estou fazendo esse vídeo na quinta-feira, bem à noite, são 8 horas e 19 minutos. Então, se você fez uma pergunta antes, né, desse horário, desculpe, antes eu vou responder. Depois desse horário, tanto na sexta-feira, no sábado de manhã, eu não tenho como te responder a pergunta. Refaça aqui no 328, tá? Então esse é o primeiro recado. Se tiver mais algum recado durante o vídeo, eu vou responder. Outra coisa é sobre o meu plano de fundo, tá? Plano de fundo, pessoal, eu tô esse horário aqui justamente porque, eu vou mostrar aqui, eu não costumo fazer isso. César, o que é isso aí? Isso aqui é um MM1000 da Cygnus, eu tinha dois, um eu vendi, e eu acho que esse aqui eu vou vender também, só que esse aqui ele tinha um problema na fonte e tudo mais, e aí tô com ele aberto aqui, com a placa pendurada, tentando resolver o problema dele, tá? Já entrou sinal aí. Por que ele não está acendendo, César? A lâmpada está para fora? Não, a lâmpada fica aqui dentro, né? Só uma curiosidade, ó, a lâmpada fica aqui dentro, só que eu não tenho como abrir o view para trocar a lâmpada. Então o que eu fiz? Para mim saber se ele estava ligando ou não, eu simplesmente puxei uma outra lâmpada aqui em cima para saber que ele está ligando, então ele acende, né? Só que não adianta muito para o meu caso, por quê? Porque a lâmpada do M1000 aqui é AC, né? Então ela vem direto lá do trafo, então ela pode estar funcionando e o aparelho não estar funcionando. Tem que ver se está chegando tensão na placa aqui. E como ele estava com problema na fonte, então basicamente eu resolvi o problema dele, agora ele está com a fonte ok, né? É uma fonte simétrica, mais 15, menos 15, não estava chegando, estava bem difícil e eu estava me batendo aqui. E é isso aí. Então eu tentei dar um gás nele aqui e eu acho que eu consegui. Agora ele está com som baixo, mas som baixo deve ser algum integrado aqui, que ele vai, esses integradinhos aqui, ó, 4136, ele equaliza, normal aqui, mas ele não está amplificando corretamente, então deve ser algum... Aqui o que eu fiz, eu vou ter que arrumar isso aqui ainda, ó. Resistor pendurado, olha só como aqueceu os resistores ali dentro, ó. Capacitor trocado, olha os diodos penduradão aí, ó. Vou ter que arrumar. Por que isso, César, né? Curiosidade, por que isso? Por que você está fazendo isso? Cara, aqui a opinião sincera do MM1000, eu poderia falar para você. Isso aqui é um pé no saco, você entendeu? Por quê? Porque como ele não abre o fundo, isso aqui eu faço sempre aqui no meu opinião sincera. Como ele não abre o fundo, você tem que tirar a placa, puxar a placa para cima para poder soldar os componentes e erguer os componentes, ó. Então eu tenho que ficar, isso aqui fio curto, então eu tenho que ficar soldando isso aqui, ergo a placa, troco o componente, põe o componente, solda aqui para ver se está vindo áudio, se não está. Então esses equipamentos que você não tem acesso, quando eu faço meus vídeos aí, de opinião sincera, e falo, o aparelho não abre o fundo, é um ponto negativo, olha aí, ó. Olha o trabalho que dá isso aqui, eu não precisava estar fazendo tudo isso daqui, era só abrir o fundo aqui e ficar trocando componente, né? Mas tem que ficar puxando placa para cima aí, é complicado. Para quem mexeu nesses equipamentos, sabe do que eu estou falando. E isso que eu nem vou falar que, olha a placa aí, ó. Cygnus não tem serigrafia na placa, esses primeiros aqui. A primeira versão aqui não tem serigrafia na placa, né? E aí o que acontece? Aí você vem aqui no esquema da Cygnus, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Uma curiosidade aqui antes de começar a responder as perguntas, ó. Então você vem aqui no esquema, estou com o esquema da Cygnus aqui, onde é que tá? Agora acho que eu já mudei de página aqui, mas digamos aqui, ó, vem aqui no esquema da Cygnus, aqui no esquema da Cygnus, tá? Aqui, ó, tá? Esse aqui é o do MM1000, ó.
Aí você vem aqui, pô, que resistor que usa? Aqui tá a parte da fonte, ó, simétrica. Aqui os diodos, né, em ponta aqui, para fazer a retificação, e aqui você tem aqui, ó. Só que o que acontece? Aqui ele me diz, ó, resistor 80, capacitor C80, só que a placa me diz ali? Não diz onde está o componente. Então, eu tenho que procurar, vendo a linha, ponte retificadora. Tá, liga no resistor. Então, esse é o resistor. Ponte resistor, liga o capacitor. Então, esse é o capacitor. Num equipamento normal, você vem aqui, resistor R80. Você vai lá na placa R80, você sabe onde está o resistor, né? Tá, mas isso não é fácil, César, porque normalmente eles estão em linha. Ou então próximos um ao outro. Nem sempre, meu amigo, nem sempre. Às vezes tem componente que está um pouco mais puxado para a lateral, que faz parte da fonte, e você fica procurando ele ali, você não sabe onde ele está, entendeu? Daí você vai ter que ir lá pior ainda aqui, você vai ter que puxar a placa, procurar a trilha, para saber aonde está indo ali, né? Sai do resistor, vai para o diodo. Aonde está indo? Aí você tem que ir pela placa, puxar a placa e ir pela trilha, né? Puxa, já me adiantei demais aqui, né? Eu peço desculpa, então, para os membros desse canal. Eu iria fazer um vídeo falando sobre isso para os membros, mas, cara, eu tô aqui 8 e pouco, tô mexendo nele aqui, acabou de resolver o problema, vou gravar o vídeo de resposta de sábado aqui, beleza? Então vamos lá, vocês viram um pouquinho dos bastidores aí do canal, né? Vamos lá então, MM1000 de fundo. Primeira pergunta, Jamie Freitas. Cara, eu não acho nada do que você fala chato. Abração. Então, né, o pessoal fala, você é muito chato, fala muita besteira, não sei o quê, não tem nada a ver com o que você fala. Obrigado, então, né, por você não achar o que eu falo chato. Ainda bem que tem algumas pessoas que não acham o que eu falo uma chatice, né? Ainda esqueci de falar da lâmpada, né? Que a lâmpada é AC e ela tá com mau contato aqui, então não tá acendendo, né? Bom, vocês vão ficar aí. Obrigado, meu amigo, pelo comentário. Roberto CWB. César, sobre o assunto do limpa-contato, ficou muito bem esclarecido agora. Tudo certo, compreendido. Obrigado, meu amigo. Então a gente estava conversando sobre o limpa-contato, né? Sobre justamente as etapas que você tem que percorrer lá para fazer uma limpeza no potenciômetro. Cara, esses potenciômetros da Signos aqui, ó, cara, eles são muito gostosos, né? Tanto de equalizador como... Então a gente estava comentando isso no vídeo passado. Se você tem interesse em saber qual era o assunto, né, assista o vídeo 326 e 325, você vai entender o que a gente estava discutindo sobre limpeza de potenciômetro. Continuando, nosso amigo Roberto CWB é membro do canal, agradeço de coração a contribuição. Miguel Antônio Nava. César, realmente o limpa-contato resolve na hora. Em pouco tempo volta a dar problema. E por que ele volta a dar problema? Porque ele não limpa, né? E o óleo resseca e ele começa e o pior de tudo, ele é um óleo, então aquele óleo ele fica ali, qualquer poeira, qualquer impureza que entre no aparelho vai grudar naquele óleo e conforme você vai mexendo, vai encrostando tudo ali e começa a dar problema de novo, né? Não vou dizer para você que você limpar com álcool e depois limpar com silicone ali de contato o potenciômetro vai dar garantia que você vai deixar o aparelho 1 ano parado e quando você for funcionar o aparelho ele esteja funcionando 100%. Não dou essa garantia também, né? Mas pelo menos o silicone de contato ele é específico para contato e o álcool isopropílico ele não contém água. Então pelo menos você não está desgastando o teu potenciômetro e nem correndo o risco de ter algum problema com água, alguma coisa, oxidação ali, ou então até mesmo ressecar alguma parte do teu potenciômetro, né? Continuando. Muito obrigado pelos comentários. Sidney William Perdiz Forini. Muito bons os assuntos que rolam aqui. Estou ouvindo um CD da cantora Dido no meu System. O System One sozinho. Macio, caixas com woofers de 15. Suspensão de espuma e médios de 5. E 2 tweeters de 2.5. Som macio, graves profundos. E como você comentou, o primeiro proprietário já partiu desse mundo. O meu pai, em 2024. Vamos ouvindo a conversa aí do canal. Pois ainda você teve uma grande sorte, né, de herdar um equipamento bacana do teu pai, então ele provavelmente tinha um muito bom gosto, né, e não se sinta ofendido, acho que não existe uma lei ainda que você possa me processar pelo que eu vou falar, né, além do seu pai ter muito bom gosto, ele tinha dinheiro, né, porque para comprar um System One, nos anos 80, ou você comprava um carro, ou você comprava um System One, né.
Então, desculpa a brincadeira, né? Então, com certeza, né? É um equipamento que veio de procedência, né? Eu gosto de alguns. Tem alguns equipamentos que eu fico pensando assim, puta, eu não vou vender, por quê? Porque eu sei de quem eu comprei, de quem era o pai, não sei o quê, né? Agora, imagine se fosse da minha família mesmo. Puxa, eu não venderia nunca mesmo, né? Então, que bom que você está curtindo o teu System One e com certeza que bom para o teu pai, né? Ele provavelmente está feliz onde quer que ele esteja, que você esteja curtindo o System One, né? Com o Dido, né? Eu não sei cantar, né? Mas é a musiquinha, né? Aquela musiquinha que fez muito sucesso da Dido aí. Bem bacana, né? Bem legal. Continuando. Obrigado pelo comentário. Norton Luiz mandou aqui um valeu demais. Valeu, obrigado, Norton. Norton também é membro deste canal. Agradeço de coração, né? Continuando. Andrei Silt. Olá, César. Limpa contato não possui gordura e não acumula sujeira. Pelo contrário, ele elimina os óleos usados. O único problema do limpa contato é que não lubrifica. Nesse caso, usamos o silicone ou vaselina para manter a lubrificação. Considerando que limpa contato só deve ser usado de qualidade e são caros. E WB-40 não é limpa contato, é desengripante e lubrificante e tem componentes corrosivos. A vaselina também deve ser neutra ou industrial, que não possui outras substâncias como corantes, brilhos ou realçadores de cor. Então, esse é um problema muito grande, né? A gente às vezes se confunde nos termos aí, né? Porque eu sou de uma época que você lá comprava no 199, então eu não vou falar limpa contato, vou falar o spray desengripante. Então você lá no 99 e comprava o spray desengripante como se fosse limpa contato, né? Então as pessoas usavam aquilo, passei aquele spray desengripante e ficou uma maravilha. Só que tem os contras. Com certeza, um limpa contato que seja realmente aquilo que está dando nome a ele, você consegue entender? Um limpa contato, né? Então com certeza você utiliza perfeitamente. O problema é que as pessoas acham que qualquer spray que você vai no 199 e compra lá é um limpa contato. Não, é aquilo que você falou, a gente teria que classificar realmente esses produtos, né? O spray desengripante é uma coisa, é aquele que vai desencrostar ferro com ferro, tirar a ferrugem, né? Esse tipo de coisa. O limpa contato já é uma outra coisa, né? Provavelmente ele é até mais líquido, né? Para justamente dissolver e escorrer, que é algo que a gente precisa, que ele escorra, que ele não fique grudado lá dentro, né? Porque não adianta eu espirrar um limpa contato, ele limpa que nem aqui, ó, num deslizante. Vou espirrar aqui o limpa contato, espirrei aqui o limpa contato, beleza. Aí ele limpou aqui, mas na hora de escorrer, escorreu com a gordura, com a sujeira e deixou toda a sujeira aqui, ó. Aí não adianta, né? Então, realmente, como é que a gente pode falar? Termologia, né, ou o nome dos produtos teria que ser usados mais corretamente. Então, para você que está assistindo e não conhece nada, preste atenção no que você está comprando. Limpa contato é uma coisa, desengripante é outra coisa, certo? Vaselina em spray é outro produto, né? Até, deixa eu ver se eu tenho alguma daquelas que eu uso aqui, né? Então essa aqui, né, que eles mudaram o rótulo aí, ó, da Orb, ó, vaselina em spray, que é justamente para a limpeza de contatos elétricos e eletrônicos, ó, né? Mas isso aqui na verdade, então tá, César, eu vou usar vaselina em spray, só que isso aqui não é um limpa contato, certo? Ele lubrifica, ele protege o contato. Antes de passar a vaselina em spray, você tem que limpar o contato. Então antes seria o ideal passar um limpa contato, depois, porque são coisas que você tem que fazer, né? Primeiro limpar o que você está fazendo, a peça, e depois lubrificar. Então você pode fazer a limpeza tanto com limpa contato, literalmente limpa contato, não pode ser spray desengripante, ou com álcool isopropílico e depois lubrificar. Aí a pessoa vai lá e lubrifica com spray desengripante. Não, spray desengripante é para uma coisa. Para contato, potenciômetro, chave, esse tipo de coisa, tem que ser realmente um limpa-contato e eu substituo o limpa-contato por álcool isopropílico. E depois você passa a vaselina ou silicone, né, que o pessoal chama, que tem que ser um produto específico que seja que proteja o contato, porque após
após você lubrificar ele, porque provavelmente esses potenciômetros, eles vinham com uma proteção também, né? Esses aqui, eles têm aquela capinha de papel aqui, tudo, um paninho, né, que vinha. Então, o que acontece? Quando era vendido esses potenciômetros, com certeza ele tem ali um líquido para lubrificar. Óbvio que com o tempo, esse líquido já virou uma graxa de tanta sujeira que pegou. Se alguém já passou um álcool isopropílico aqui e não passou um spray lubrificante, né, ou uma vaselina, ou um silicone de proteção para os contatos, ele ficou desprotegido, né? Então, são coisas que, como eu disse, antigamente o cara vinha com spray desengripante e ficou bom, né? Meia hora depois a chave estava ressecada e quebrada, né? Então, hoje ainda bem, né? Isso é a internet, meu amigo. Você entendeu? Isso é internet. Eu sempre falo da internet, que antigamente você passava o spray desengripante e, putz, isso aqui é muito bom, muito bom. Depois você vai entendendo. Não, isso aqui não é bom. Tem que ser primeiro limpa contato, depois né? Então vai por etapas, né? O importante, na minha opinião, é não ficar dando ouvido para aquele cara que fala, não, passa WD que vai ficar bom. É isso aí, eu sou contra, né? Tem gente que passa, né? F. Suzano, hoje um modesto CCE básico. Valeu, César. Ele está falando do DEC CCE CD130 que apareceu na semana passada, né? Paulo Rincon Oficial. Olá, César, tudo bem? Me parece um CD130. Exatamente, um CD130 foi o que apareceu na semana passada, né? Roberto Kubiak. Olha, é verdade, César. Tem um toca-discos DD1 da Gradiente, 15 anos atrás, R$50. Hoje não vendo por dinheiro algum e é meu xodó. Então, eu sempre falo isso, né? Tanto o toca-discos como... Olha, vou dizer uma coisa para você. Até os amplificadores, né? Se você pensa que 246, PM5000, A1, eles você fala assim, não, isso aqui eles nunca foram lixo. Eles nunca foram equipamentos descartados. Eu vou dizer para você que não, você entendeu? Porque teve uma época, nos anos 90, que você vendia esses equipamentos como usado e não como clássico. Hoje, você não vende um PM5000 usado, né? O cara fala assim, não, eu vou comprar uma potência usada porque nova está muito caro, então eu vou comprar um PM5000. Não, porque o PM5000 vale, se você vê o valor que vale um PM5000, você compra uma potência nova super forte, super poderosa, você entendeu? Mas o PM5000, eu já contei aqui uma história, né? Que na época dos karaokê, que o pessoal comprava lá os karaokê RAF e tal, montava aquelas coluninhas com o karaokê, e daí o que acontece? O cara ia comprar receiver. Porque, em vez de comprar um amplificador, claro que hoje a gente tem amplificadores fabricados novos que supririam essa necessidade. Mas teve uma época que não, né? Então, em vez do cara ir lá comprar um amplificador novo para pôr no karaokê, ele ia lá comprava um receiver, um S95, um S125. Então, esses equipamentos também tiveram a sua época de lixo, né? Mas como eles têm uma utilidade um pouco mais ampla, né, que seria um amplificador, aí eles ainda tinham a sua venda, né, com um certo preço usado, certo? Hoje ele já... E eu faço essa comparação com carro, é a mesma coisa, né? Pô, vamos lá, nos anos 80, eu vou comprar um carro lá em 1986. Pô, eu não vou comprar um Gol LS, uma Paraty LS aqui, sei lá, uma Belina, sei lá o que deu, um Del Rey, né? Porque, não, tá muito caro, vou comprar um carro usado. Aí o cara comprava um Opala 76, 10 anos de uso, você entendeu? Então, mas ele comprava um Opala não porque era um Opala, é porque era um carro usado, já tinha 10 anos de uso. É a mesma coisa com os amplificadores, né? E a mesma coisa acontece com os carros, certo? Hoje um Opala 106, ele tem um valor quase ou maior que um carro 0 km. O PM5000, ele tem um valor maior do que um amplificador 0 km, muito mais potente que ele. Você entendeu? Mas todas essas peças, elas tiveram essa época, né? Então, exemplo, pô, você acha que eu venho aqui e falo assim, não, que na minha época o pessoal usava PM5000 para tocar sarau, para tocar... Não é porque os caras gostavam de PM5000, você entendeu? É porque era o que tinha, né? Normalmente no final dos anos 90, no final dos anos 80, início dos anos 90, os PM5000 já estavam sendo largados pelas empresas que realmente utilizavam eles lá nos anos 70, 80, 81, 82, e já estavam sendo passados para outras empresas utilizarem,
certo? Por quê? Porque já estavam tendo acesso, né? 91 abriu o mercado a outros equipamentos de melhor qualidade e tudo mais. Então passavam esses equipamentos, né? Então eles eram usados, eram vendidos como usado, né? Hoje em dia você montar, não, vou montar uma loja de som usado. Você vai ter que vender usado o quê? LG, Britânia, né? Porque isso é um som usado. Agora, um PM5000, um A1, um H2, um 366, um 246, um amplificador Quasar, isso já não é mais um amplificador usado. Isso já se tornou um clássico. Você entendeu? E para os amplificadores, eles têm esse problema, né? De terem sido vendidos usados mesmo, porque era mais barato do que comprar novo. Agora você imagina um toca-discos. Né? Agora você imagina um tape deck. Né? Porque o cara que usava tape deck, porra, de repente, eu me lembro de uma... Eu não vou falar onde que era, nem que empresa que era, mas a gente usava MD correndo duplo. Então, usava o MD Player para playback, né? E tinha 2 MDs. Então você tinha 2 MDs com o mesmo áudio, entrando na mesa ao mesmo tempo, sincronizados e tocando ao mesmo tempo. Por que isso, César? Porque se um desse pau, o outro continuava. Claro que hoje, né, sistema digital, não tem mais o playback, né, é 100%, né? Já não, aquela banda que faz playback não corre o risco de estar lá, e o cara no microfone parecendo que está ao vivo. Não corre mais esse risco, mas tinha uma época que corria. Então, ninguém mais usava toca-fitas, né? E o disco é a mesma coisa. Cara, se você pensar nos anos... final dos anos 90, quando começou a ficar popular o CD, né, o disco de CD, quando começou a ficar popular, sendo vendido... Cara, você andava no calçadão da 15... nos anos 80 era só loja de vinil, disco, só disco. Nos anos 90, se você passasse lá 95, 96, 97, era só CD, loja de CD, ninguém mais vendia vinil. Então, os toca-discos, eles foram jogados fora, né? Foram pro lixo. Ninguém mais queria isso daí, certo? Só continuava comprando, a gente que comprava por usado, ou que gostava e tudo mais, ou quem ainda... tinha discos ainda que não se desfizeram, né? A mesma coisa se for fazer uma comparação comigo, né? Porra, as pessoas jogavam fora o CD. Eu fiquei com o CD, então eu tenho meus CD players, né? E aí hoje as pessoas falam assim, puxa, eu quero CD, quero comprar CD. O CD voltou à moda novamente. Eu chegava nos brechó, CD, 5, 3x5, você lá escolhia 3x5, 5, 10, discos assim que as pessoas não conheciam, né? Bandas que as pessoas não conheciam, óbvio, você ir num brechó e falar assim, não, vou comprar esse Iron Maiden, esse AC/DC, isso aí você não encontrava barato. Mas tipo bandas, principalmente do que a gente gostava, que era de Eurodisco ou Dance Music dos anos 90, tem aqui CC Music Factory. O cara olhava, o que é isso aqui? Não sabia o que era. Você entendeu? Aí você lá, opa, venha pra mim. Tinha lá um Dr. Alba. Pô, o que é Dr. Alba? O cara não sabia. Você via lá e comprava, né? Então, por quê? Porque não existia internet, o cara não pesquisava. Hoje, o cara chega lá, Tragic Error. Putz, esse CD aqui dos anos 90, não sei o que, quero 100 pau. Então, perdeu, já não tem mais como... Essa história de garimpar disco não existe mais. Você não tem como garimpar. Você vai comprar Eu sempre faço essa comparação, né? Os caras, vamos garimpar disco. Não, você não vai garimpar disco. Garimpar é aquele cara que vai lá na pedreira, vai pegar a picareta e vai arrancar a pedra do meio da pedreira. Você não vai garimpar. Você vai simplesmente ir lá no joalheiro, você entendeu o que eu quero dizer? Você vai lá no cara que já arrancou a pepita, já derreteu, já fez lá e vai comprar dele. Já tá mascadinha, já tá tudo certinho, não existe mais garimpar, né? Aonde você vai garimpar vinil hoje? Né? Você vai ter que ir sei lá, em algum sebo de igreja no interior, sebo de igreja em alguma cidade do interior. Eu vou garimpar lá na feira do vinil. Você vai garimpar lá onde tá as cobras, né, meu amigo? Você vai garimpar onde tá as cobras. Antigamente, você ainda ia garimpar na feira do vinil porque as pessoas não conheciam. Então tinha lá, o cara tinha uma mesa de disco, o cara conhecia AC/DC, Iron Maiden, Black Sabbath, tal, mas tinha algumas bandas que não eram tão famosas e que não tinha aquela capa assim que chamava a atenção de um disco de rock, né? Você ia lá e conseguia comprar, porque a pessoa não conhecia. Você entendeu? Hoje a pessoa pega um disco lá, pô, que capa legal, que capa diferente, vou digitar aqui. Aí digita, que nem eu falei, né? Tragic Error.
Porra, Tragic Error, que merda que é esse Tragic Error? O cara não sabe. Mas se o cara digitar na internet, Tragic Error, daí vai lá, tem o disco de vinil sendo vendido no eBay por $100. O cara, ai, quero quinhentão nesse disco. Acabou, não existe mais garimpar, né? O assunto prolongou aqui. Então, sim, teve a época do lixo, né? Que as pessoas jogavam tocadiscos fora. Eu mesmo falei, cara, se o tocadisco tivesse... podia até estar funcionando, mas a carcaça tivesse ruim, jogava num canto. Daqui a pouco aparece outro aí, daí você, né? Então, só que hoje em dia, né? Eu mesmo, uma outra história que eu sempre conto aqui, que eu entrei num brechó uma vez, aqui perto da minha casa, e tinha um CD 750D lá. E o cara tava pedindo 50 no 750D. Daí eu falei assim, puta, será que sai por 30? Mas isso já faz, sei lá, 15 anos, 2010, 2008, 2009, ou 2007, uma coisa assim. Daí você quer 30 no tape deck? Eu até aceito 30. Deu, cara, puxa vida, eu vou acabar comprando um conjunto aí, vai vir esse deck. Não comprei, você entendeu? Então agora você imagine você entrar num brechó hoje e ter um deck desse por 50. Sai no tapa, sai soco, não dura 1 minuto lá dentro. Entendeu? Então, o tape deck, o toca-discos, eles têm mesmo essa fase de lixo com mais como é que eu posso dizer assim, com mais ênfase, né? Com mais com mais quantidade, né? A fase lixo de um tape deck no toca-discos sempre teve, mas a fase lixo de um amplificador, de um receiver também sempre teve também, você entendeu? E já hoje em dia, cara, os caras estão valorizando até Philipzinho douradinho, né? Que é aquelas bombas que tinham equipamento mais simples e tudo mais, os caras valorizando, né? Super Toshiba, aqueles Toshibão que tinham toca-fitas do lado, puta, aquilo ali se comprava, mas ninguém queria aquilo, né? E hoje, super valorizado, né? Deixa eu emendar o vídeo aqui. Então essa história, né? De compra de equipamento e tudo mais, é bem complicado, né? Exemplo, quem entrou hoje para comprar som antigo, ele já está acostumado a pagar caro, comprar coisa feia, certo? Mas pra gente que comprava coisa linda, maravilhosa, por micharia, putz, hoje pagar uma fortuna em carcaça dá uma dor no coração violenta, né? Continuando, Norton Luiz, pois é, César, lembrando a amizade, ainda estou triste. Como você sabe de um canal aí, tá na hora de reatar, né? Não, eu não briguei com ninguém, você entendeu? Eu sigo lá o canal, eu assisto os vídeos de vez em quando aparece lá, alguns equipamentos que às vezes eu tenho interesse em saber como que é alguma coisa, eu vejo lá. Então, não fui eu, né? Não fui eu que cortei, não fui eu que, como eu falei nesse vídeo aí, que achou ruim, né, de um vídeo que foi feito em cima de um assunto lá, né? Eu falei nesse vídeo aí, num vídeo atrás, falei de um assunto que o nosso amigo Douglas comentou lá, porque eu comentei num vídeo de membro, né? Membros, eu comentei lá que estava tendo problema, ele fez um vídeo. E é assim mesmo, para isso que serve. Você vai assistir vídeo, vai te dar ideias. Cada vez que eu assisto um vídeo do Douglas, eu tenho ideias mirabolantes. Não só de vídeo, mas exemplo, ele está testando lá um amplificadorzinho lá agora. Eu fiquei pensando, cara, em vez de eu ficar lá sofrendo no meu 1450, procurando integrado e tudo mais, eu pensei, cara, eu tenho um trafo, tenho um pré, eu posso adaptar um amplificador lá dentro. Só que daí, esses amplificadores que ele está fazendo lá, aqueles digital, aquilo não serve, né? Aquilo eu já sabia que era porcaria, né? Tô falando porcaria, não sei nem se no último vídeo que ele postou, já que nós somos francos aqui, se ele quiser ficar bravo comigo, fique, né? Mas eu percebi a decepção dele. Eu percebi que a hora que ele estava fazendo lá os testes e tal, a hora que ele baixou lá pro subgrave, 20 Hz, 30 Hz, ele, putz. E eu já sabia, cara. Tá? Esses amplificadores digitais, né? Eles não têm o 20-20 certinho, né? Eu já me lembro e isso eu aprendi com som de carro, cara. Né? Então quando eu comprava módulos, cara, amplificador digital, putz, você sentia que o grave era seco, né? Esses graves que você vê aí, esses amplificadores que os caras usam aí, que não tem mais fonte chaveada, né? Que o amplificador é inteiro amplificador, você tem que injetar ali uma voltagem maior e tudo mais. Cara, é um bate-estaca do diabo aquilo lá, né? Então,
Você não vê um som com aquele tipo de amplificador, com aquele grave profundo que você escutava nos anos 90, com um amplificador classe AB com fonte chaveada. Não escuta mais, você entendeu? Não dá mais. Então, quando ele viu aquele amplificadorzinho, eu falei assim, isso aí eu acho que ele vai se decepcionar. E, claro, que falar depois que eu vi o vídeo, mas ele não falou nada que ele se decepcionou. Mas eu senti lá que a hora que ele fez as medições, ele se decepcionou com o amplificador. Né? É que ele vai continuar fazendo vídeo do amplificador lá, né? Mas por mim ele já teria dado uma martelada nele. Mas então, voltando ao assunto aqui, agora acho que ele vai ficar bravo comigo, né? Mas é verdade, cara, você entendeu? É aquilo, né? Não adianta, você decepciona, né? Você vai comprar um aparelho, alguma coisa achando que é uma maravilha e tal, e você acaba se decepcionando. Você mesmo, né, Norton? Quantas vezes se decepcionou com alguma coisa que você comprou, que achava que era legal? Quantas pessoas já não aconteceu isso com as pessoas? E é assim mesmo. E aí, pior ainda, coisa moderna, né? Coisa, sei lá, é estranho ficar falando. Mas realmente, meu amigo, não fui eu, né? Não fui eu. Então, infelizmente, eu tenho esse meu jeito de falar o que eu penso, né? De, às vezes, cutucar. É complicado, cara. Bem complicado isso daí. Continuando. Caio Miguel. O deck do plano de fundo é um CD130, pois que faz linha com o receiver CCE SR130. Aí uma pergunta, a linha mais simples da CCE, pois é bem básico. Como engraçado as coisas, antigamente CCE era implicado, hoje muitos colecionadores querem ter. Eu particularmente respeito a marca, pois era a única maneira na época que queria ter som em casa, que não podia pagar caro em marcas famosas, a CCE era a opção. Por isso vendeu muito na época. Eu sinceramente gostaria de ter o 3 em 1 da CCE, o SHC 5300. Ele é bem bacana. Seu visual. Obrigado no Respostas de Sábado. Puxa, eu acho que você está enganado numa coisa aqui. Hoje as pessoas acham, né, que CCE era barato, mas não era barato, cara. CCE, se você for pegar um conjunto CCE, às vezes ele era mais caro que Gradiente, cara. Isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar, né? CCE não era barato. Ele se tornou barato depois, quando você começava a comprar usado, porque eu estava com muito problema, dava muito problema e tal, assistência dava problema, mas na época, se a gente pegar uma Som 3 aí de 82, 83, 81, você vai ver os receivers da CCE mais caro do que Gradiente, cara. Então, nem todo o CCE era mais barato do que Gradiente. Óbvio, tinha os equipamentos mais simples da CCE, aí eles são bem mais baratos mesmo, né? O equipamento mais simples da CCE é esse que você falou aí, o CD130, o SR130, mas o CD130 também faz parte do conjunto modulado que tem amplificador e sintonizador. Então, acho que tem o ST130, o SA130 e o CD130. Então ele é modulado em 3 blocos, né? 3 módulos. Claro que o mais simples é o com receiver. Mas mesmo assim, ele não é o pior de todos. O pior de todos é o Diabinho Louco. Diabinho Louco eu acho que é o pior de todos. Pior de todos. Meu pai tinha um Diabinho Louco. A única coisa que prestava no Diabinho Louco era o toca-discos, que era bell drive e tinha pitch, e as caixas que eram com alto-falante o alto-falante que não tinha a bobina, né? Como é que fala? Passivo, né? Quando tinha o alto-falante passivo, a caixa era legalzinha até. Diabinho Louco, procurei SR200. SR200 eu acho que é o pior da CCE, né? Desses modulados. Continuando. Olá, César. Pois coisa antiga é fodas. Nos anos 80 peguei uns CM5000 novo na caixa. Na época troquei por um som de carro Roadstar. Toca fitas hoje me arrependo muito. Quanto vale um CM hoje? Mas na época CMPM aqui em Iguape tinha muito. Mas hoje vale muita grana. Já passou por isso no passado? Em endereço ou trocar e hoje se arrepender? Cara, não, porque PM e CM sempre teve um preço meio que puxado, pra mim pelo menos, né? Pelo que eu vivi assim, de som e tal, sempre teve preço puxado.
Agora, o que você falou aí, eu me arrependo muito do som de carro. Óbvio que eu me arrependo, né? Porque quando eu comecei a querer som de carro, ter som de carro, esse tipo de coisa, eu tinha revista, eu fazia coleção de som e carro, e tinha uma outra também, esqueci o nome agora, som e carro, e tinha uma outra revista de som que eu também comprava, que tinha os campeonatos de qualidade, que mostrava os equipamentos e tudo mais. Então, pô, sempre quis ter lá um 836, um toca-fita 7400 e tal. E teve uma época que aparecia pra mim. Pô, tem um CD de carro aqui velho, você não se interessa? Putz, eu me lembro, vou contar uma história, né? Me lembro numa loja aqui de Curitiba, eu entrei numa loja aqui bem famosa, que o final é Pulgas, aquele Curitiba sabe. Eu entrei na loja, eu conhecia bem lá o senhorzinho, né? O senhor José. E entrei na loja e lá, de repente, tinha lá no meio das coisas lá que ficava tudo jogado lá, tinha um toca-fitas de carro, um 8200 SW, que era com acabamento de madeira, né? Jacarandá, acabamento de jacarandá. E eu sempre fui louco por um toca-fitas daquele. Por quê? Porque eu tinha um Chevette 79 que o painel era de jacarandá. E eu comprei um toca-fitas na época cinza, normal. Porque o jacarandá não é que era difícil de comprar, era muito caro, não tinha no Paraguai. E como a gente não tinha acesso, que nem hoje, internet, essas coisas, você não tinha como pedir pro cara, eu quero um de madeira. Entendeu? O cara não entendia o que era. Às vezes o cara nem sabia perguntar lá no Paraguai se tinha ou não. A gente só conhecia pelas revistas, né? Então eu olhava a revista, via, pô, tenho de madeira, eu queria botar. Sempre quis ter. E aí um dia indo nessa loja, tinha um lá, 8200, eu perguntei pra ele, funciona isso aqui? Dele, não sei, tô vendendo do jeito que tá. Daí eu me lembro que ele falou assim, não, é 250. Deu, 250? 250 era um preço legal até, sabe? Não era um preço, era bastante dinheiro na época que eu fui lá, era bastante dinheiro até. Dava pra comprar muita coisa com 250. Um receiver, dava pra comprar. Mas daí eu falei, cara, quer saber? Isso aqui é coisa velha, é um gosto meu do passado. Eu acho que não, acabei deixando pra trás. Me arrependo até Cara, como eu me arrependo? Me arrependo até... Hoje eu não gosto nem de pensar nisso. Você entendeu? Não só porque eu poderia ter realizado um desejo, por mais que, não serviria pra mais nada, nem o Chevette eu tenho mais, mas poder ter realizado esse desejo, não só por isso, mas porque hoje, um toca-fitas desse, um 8200, funcionando em perfeito estado, de madeira, hoje no mínimo 4 conto. Para encontrar, olha, se você achar por 4 mil um aparelho desse, vai dar briga, né? Então, com certeza, no eBay era barato, hoje é caro. Então, 4 mil reais. Então, eu deixei ele comprar por 250, hoje eu teria uma peça que valeria 4 mil reais, né? Então, eu me arrependo de não ter comprado, me arrependo. Ainda mais que quando você fica vendo os vídeos desse pessoal que conserta os CDs dos anos 90 e tal, daí começa a falar, não, isso aqui é raro, isso aqui não sei o quê. E quando você vê o preço que o pessoal vende esses aparelhos, meu Deus, se você acha, né, para quem está escutando esse vídeo aqui, se você acha que os equipamentos de áudio residencial supervalorizaram, você não sabe o que valorizou, o que supervalorizou equipamentos de carro dos anos 90. Pioneer, principalmente os Pioneer dos anos 90. Você não sabe o que supervalorizou, meu amigo. Tente pesquisar, você vai ver que o que valorizou os equipamentos de casa aí, né, os PM, essas coisas, é fichinha perto do que valorizou os CDs de carro, né? Continuando. Miguel Antônio Navas. Oi, César. Anos 70, comprei 2 alto-falantes de 10, de 25 watts. O som era foda. Hoje um de 100 watts parece inferior. Estou errado? Não, tá bem certo mesmo. A gente não sabe se as medidas, né, que eles põem e tudo mais, mas com certeza os alto-falantes de época, de 20, de 30 watts, hoje, se você vai contar, é alto-falante de 100, de 150, né? Fazendo um comparativo assim, meio que seco, grotesco até mesmo, né? Então, realmente, não sei se é só número, ou se realmente a construção, a configuração dos equipamentos, dos alto-falantes eram diferentes, né? Roberto Kubiak. Opa, boa noite. César, tem um PA 5000 Polivox. Tem interesse de trocar por uma H2 da Gradiente para completar o meu sistema Isotec. Tem algum... Puxa, eu não tenho... As H2 eu tinha 4, vendi 3, só tenho uma agora.
PM5000 tinha 17 e agora tenho 12 só. Então, para mim, eu não tenho nenhum H2 para oferecer para você no teu PM, infelizmente. Abílio Neto. Olá, César. Me interessa o manual do STR30BS. Então me chama lá no vídeo que eu fiz lá, né, dos manuais. Fiz um vídeo mostrando todos os manuais que eu ia pôr à venda, tal, que estavam guardados aqui. Então me chama lá, né? Eu te passo meu contato, vou te responder aqui com o meu contato. Daí você me chama. Eu já vendi 2 manuais lá, pro pessoal aí, né? O pessoal aqui que já me chamou lá, eu já vendi 2. Vendi um numa caixa Sony e vendi de um system da Sony também. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pôr meu telefone aqui, ó. Só que esse telefone é só para isso, tá? Não vem me chamar para outra coisa que eu já até coloquei meu WhatsApp em modo repouso aqui para não perder tempo. Vamos lá. Então me chama lá que a gente negocia o manual do STR VX30BS. Miguel Antônio Navas. Oi, César. Pergunta: 35 watts por canal ou soma-se os 2 canais 70 watts? Não entendi muito bem, né? 2 canais é estéreo, né? Então, 2 canais estéreo, 35 por canal. Se você for somar os 2 para ter 70 watts, é um equipamento que vai trabalhar em ponte. Mas esses equipamentos dessa época, eles não trabalham em ponte, né? Eles trabalham em som estéreo mesmo, né? Então, não. Se o teu amplificador tem 70 watts, ele tem que ver o que ele está especificando. 70 watts vezes 2 é uma coisa. 70 watts total é outra coisa, né? Vladimir Espíndola. Opa, César, tem um primo que está montando um equipamento de som modulado. Já comprou um toca-discos Numark e está interessado em um set secundário que tenho aqui, que é um AC500 em parceria com um GM800, ambos signos. A dúvida em questão é: tem como usar o AC500 com caixas ativas? As caixas que ele pretende pegar são ativas da Edfuller, essas modernas aí que eu não sei qual que é. Como seria essa ligação? Lembrando que o GM800 está ligado na conexão EPL do AC500. Eu pensei em sair de REC do AC500, mas imagino que aí no caso os controles como volume e equalização não obedeceriam. Por favor, nos ajude com essa dúvida. Desde já, muito obrigado. Cara, eu não conheço as caixas, não sei que tipo de ativa que ela é, mas se a caixa é ativa, não adianta, né? Você vai ter que ter só uma mesa de som. Só, na minha opinião, você tem uma mesa de som, um mixer, alguma coisa que você consiga controlar graves e agudos. E se o teu primo ainda for uma pessoa que quer uma coisa mais alta fidelidade e tudo mais, nem pré-amplificador precisa, né? Joga o CD direto na caixa e escuta, né? Então eu acho desnecessário, na verdade, o AC500. O GM800 até que poderia ser necessário lá nas caixas, né? Mas vai ver se ele precisa de equalização nas caixas. Agora, jogar o AC500 nas caixas amplificadas, não vejo necessidade. Óbvio que, né, existe um outro tipo de caixa amplificada, né, que aí sim, você pode ligar um amplificador nela. Eu conheço um caso de uma pessoa que tinha um par de caixa tri-amplificada. Ela tinha 3 amplificadores dentro, um para grave, um para médio e para agudo, e o cara usava aí no Macintosh empurrando tudo isso, né? Mas aí era um sistema diferente. Ela era amplificada por buster, né? Tipo, por transformador. Então, ela amplificava já um sinal alto. Agora, se essa caixa ela é uma caixa que só recebe sinal baixo, não adianta nada ter um amplificador. Agora, se tem uma caixa que recebe sinal alto, né, como tinha os módulos de carro da época, que você pegava a saída do carro, ligava no amplificador, que era o famoso booster, né? Aí pode ser, né? Mas eu não sei qual que a caixa é. Cara, eu ia fazer live amanhã, minha voz foi pro saco agora. Norton Luiz. Salve, César. Então tinha um carrinho de controle remoto da Tectoy. Era muito top, forte mesmo. E depois de brincar com ele na lama, tacava WD-40. Literalmente, depois de 2 meses, o carrinho se dissolveu. Muito triste. Então fica o alerta. WD-40 dissolve plástico e ponto final. Só serve para metal enferrujado. Exatamente. Plástico e WD-40, na minha opinião, é uma coisa que você não deve utilizar mesmo. Açaí do Cowboy. César, boa noite. Tem um Cygnus PA1800D, esquentava normal, agora um lado não esquenta mais.
tá tocando normal. Na sua opinião, é normal? Desde já, obrigado. Não, esquentar é normal, né? Pouco. Agora, se, digamos, um esquenta muito e o outro esquenta muito pouco, se tem uma diferença grande de esquentar, aí você vai ter que mandar para um técnico regular ali, offset, sei lá, vai ter que regular, porque alguma coisa está acontecendo, né? Eles esquentam, mas tem que ser parelho, né? Ah, não, mas eu uso um alto-falante de 18 num canal e uma corneta no outro canal. Daí claro que o canal que está com 18 vai esquentar mais, né? Mas se você usa caixas iguais dos dois canais e um canal está esquentando muito mais que o outro, aí tem algum problema. Se esquenta só um pouquinho, assim, dá para ter diferença mínima. Mas se esquenta muito mais que o outro, aí tem problema. Continuando. Miguel Antônio Navas. Oi, César. O Wave é melhor para gravar CDs? Não, é que o Wave, na teoria, seria o arquivo original, né? Sem perca nenhuma. Ele simplesmente pega o arquivo do CD e joga pro HD. Tanto é que o tamanho do CD vai ser o mesmo tamanho que você for ver no teu HD. Deixa eu só emendar o vídeo aqui. Um exemplo, né? Se você faz com MP3, então você vai lá pegar uma coleção inteira do AC/DC e você joga em um CD de MP3. Isso quer dizer o quê? Você compactou, né? Você compactou todo aquele arquivo que estava em CD, se compactou para pôr num CD gravado. Quando você joga tudo no formato Wave, cada CD vai caber dentro do CD. Por quê? Porque ele não tem compactação. É aquilo que está no CD está sendo jogado para o computador, né? Então é o mesmo tamanho, não tem compactação. Então por isso que a gente prefere, né, arquivar os CDs, né? Então pega todos os CDs, pega um HD, pega todos os CDs e passa para o HD tudo em Wave, porque é o arquivo original, né? Você faz cópia original, né? Você simplesmente copia isso aqui, ou vou copiar isso aqui, né? Quando você... eu não tenho nenhum aqui. Deixa eu ver aqui. Ia fazer uma brincadeira, né? Deixa eu ver aqui, ó. Acho que dá pra fazer aqui essa brincadeira, ó. Então deixa eu ver se sai aqui. Não vai sair, né? Vamos ver se você vai conseguir entender. Então tá, eu quero copiar esse botão aqui, ó. Certo? Vou copiar esse botão. Beleza, se eu copiar no arquivo original, eu vou copiar exatamente igual. Do mesmo tamanho. Mas se eu copiar em MP3, eu vou copiar um botão assim, ó. Ele é menor, tá mais compactado. Faz a mesma função? Faz, mas está mais compactado, né? Não é exatamente igual. Mais ou menos esse é a lógica aí, né? O paralelo que eu resolvi usar aqui para te explicar. Então o Wave seria o áudio original não seria o áudio original do CD, né? Seria um tipo de formatação que não tenha compressão nenhuma do áudio, né? Vamos ver. Respondi todas. Então é isso. Agradeço Ixi, mexi aqui e dancei. Putz, parou. O que eu fiz agora? Puta, não devia ter mexido, hein? Parou. Espero que não tenha queimado aí. Então é isso, né? Deixe sua pergunta aqui para a semana que vem. Quem sabe semana que vem aí um outro plano de fundo, né? Com mais luz.